Olá, galerinha do 7º ano do ensino fundamental, minha cordial saudação a todos e todas. Eu sou o professor Gilson Dias e vamos iniciar mais uma aula agora do 7º ano do ensino fundamental. Prepara papel e caneta e vamos para a aula de geografia de número 87 e vamos falar hoje sobre a rede urbana. Muito bem, então antes de começar, eu quero perguntar de vocês aí e para vocês responderem aí no chat. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo nosso aplicativo do Aula em Casa, pelo YouTube, pelas redes sociais aí do Centro de Mídia do Estado do Amazonas. De que lugar você está falando, tá? De onde é sua escola, seu município, sua cidade, para a gente entender de onde esse sinal está chegando. Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre rede urbana. O que é uma rede urbana? Vamos lá. É a integração entre as cidades, tá? Que se estabelece a partir de fluxo de pessoas e também mercadorias, tá? E capitais de informação. Assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou do mundo estabelecem relações entre si e um tipo de relação que depende da função da cidade que ela possui. Importante destacar isso para nós. Por quê? Porque a cidade ela é formada por pessoas. E quanto mais relações essa cidade desenvolve, circulação de pessoas, mercadorias, bens, produtos, mais desenvolvida ela vai ser. Isso vai ser uma marca das grandes civilizações. Quanto mais desenvolvido, quanto mais avançado, quanto mais produtos a cidade tiver, mais desenvolvimento ela vai produzir. Continuando o nosso conceito de rede urbana. Em virtude da variação da oferta de serviços, negócios, mercadorias, infraestrutura, o potencial econômico das cidades de uma rede urbana constitui-se de uma espécie de hierarquia, tá? Então, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel em que ela exerce. Então, quanto mais atividades, quanto mais mercadorias, negócios, infraestrutura, serviços, com maior potencial econômico, mais desenvolvida essa cidade vai ser. E ela vai fazer parte de uma hierarquia, a chamada hierarquia urbana, tá? Vamos ver algumas características delas? Influências econômicas, tá? Então ela influencia economicamente, influência política, influência cultural, típica dos países desenvolvidos. Uma outra característica também da rede urbana importante é o transporte, tá? A forma de se comunicar por meio do transporte, que permite o fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capitais. Importante destacar aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de circulação de pessoas. E as pessoas vão circular com mercadorias, com produtos, com serviços. O grande impacto que a pandemia trouxe para a economia global é a não circulação de pessoas. Lembra que o vírus ele se prolonga, né, por conta da circulação de pessoas. E aí nós temos que ter o distanciamento social para evitar que esse vírus se prolongue, né? Então, quanto menos gente circular nas cidades, quanto menos gente circular entre os centros urbanos, menos esse vírus vai se prolongar. Então, ele é o oposto do que as cidades precisam. As cidades, para se desenvolver, precisam de mercadorias, produtos, serviços, e nós vimos como isso foi fundamental para o desenvolvimento da economia. Infelizmente, perdemos muitas vidas, ainda estamos perdendo muitas vidas, né? Mas as vidas importam muito mais do que a atividade econômica. É isso que nós precisamos deixar claro, né? Que as vidas realmente importam. Não tem economia se não tem gente viva para poder consumir, tá? Tem um mapa muito interessante para vocês, que ele fala sobre a rede urbana no Brasil. Trago para vocês esse pequeno mapinha. Ó, observa que aqui nós temos as capitais, tá, dos estados e os seus destaques. Vou destacar bem aqui na legenda, ó. As hierarquias dos centros urbanos. Grande metrópole nacional, metrópole nacional, metrópole, capital regional A, capital regional B, capital regional C, tá? Então, essa é a nossa legenda no mapa. Observa que eu vou circular
A grande metrópole nacional. Vou circular aqui a cidade de São Paulo, tá? Então, São Paulo aí tem caracterizado como uma grande metrópole nacional. A metrópole nacional, nossa capital federal, Brasília, também é uma metrópole nacional. Manaus, aqui é a nossa cidade, nossa capital, tá? Ela está classificada como metrópole, tá? Então, nossa classificação como metrópole. Outras cidades do Nordeste, por exemplo, você pode observar aqui no mapinha, ó, Fortaleza, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, são classificadas como capitais, metrópoles nacionais também, tá bom? Outra informação importante é a hierarquia urbana. Dentro dessa hierarquia urbana, as redes são diferenciadas em termos de tamanho e organização, tá? De acordo com sua complexidade, independente da ocorrência e vinculação de mais de um centro, resultando numa dupla ou tripla inserção de rede. Importante destacar a ocorrência e vinculação dos centros urbanos, tá? Por exemplo, trouxe para você o exemplo de Natal, tá? Na capital do Rio Grande do Norte, e todas as cidades que, de forma direta ou indireta, estão em influência com a capital. Por exemplo, para nós aqui no Amazonas, Manaus, todas as cidades que estão no entorno de Manaus, né, acabam dependendo economicamente da capital. Por exemplo, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Manacapuru, são cidades do entorno da capital. Tem acesso terrestre à capital Manaus e você pode fazer um movimento de deslocamento. Você pode se deslocar lá de Presidente Figueiredo, por exemplo, para Manaus. Você pode morar em Figueiredo e trabalhar em Manaus. É um pouquinho distante, tem uma estrada só, mas é possível fazer isso. Então, você acaba dependendo da capital para o acesso de alguns serviços que a cidade pode oferecer, tá? Então, as cidades que estão no entorno da capital acabam sendo classificadas de uma maneira dentro da hierarquia urbana. Vamos ver como é que ela está classificada, né? De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele diz o seguinte: a classificação apresentada pelo IBGE na publicação Região de Influências e Cidades, de 2007, apresenta a hierarquia urbana no Brasil dividida basicamente em 5 grupos, que eles são representados com as seguintes subdivisões: metrópole, capital regional, centros subrregionais e zonas, centros de zonas e centros locais. O IBGE classificou dessa forma, em 2007, as 5 subdivisões regionais, tá? Dentro da hierarquia urbana, vamos ver agora o conceito de metrópole, tá bom? As maiores cidades do país que apresentam melhores infraestruturas e condições econômicas são classificadas como grande metrópole nacional e metrópole. É importante destacar aqui o que é o conceito de infraestrutura, tá? Nós precisamos de acesso à saúde, acesso à educação, transporte, moradia. Quer dizer, tudo isso é infraestrutura básica. Se você não tem acesso a um transporte de qualidade, um transporte digno, não pense você que vamos esperar que o governador, que o prefeito faça isso por nós. Não. É direito garantido na Constituição do Brasil. Então, se é direito, ele deve ser oferecido de qualidade, com condições para que você possa usá-lo e usá-lo bem. Afinal de contas, nós pagamos impostos. Lembra disso? Pagamos taxas tributárias para poder garantir o acesso a serviços básicos. Nós estamos vendo agora, por conta da pandemia, quão importante é o acesso à saúde. Se você não tem acesso à saúde básica, à saúde elementar, a população acaba sofrendo. Esse é o grande desafio para as próximas gerações. Garantir serviços básicos, elementares para a garantia da sobrevivência da população.
saúde, educação, cultura, esporte, lazer, tudo isso constituem as metrópoles. Quanto mais infraestrutura, quanto mais acesso, ela vai ser classificada dessa forma, como uma grande metrópole nacional. Vamos ver um exemplo aqui para nós? No Brasil, apenas a cidade de São Paulo é o maior centro urbano brasileiro. Possui aproximadamente 200 milhões de habitantes e é responsável sozinha por uma grande parte, uma fatia expressiva do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do nosso país, tá bom? Então, São Paulo está aí o exemplo de grande metrópole nacional. No caso, é o lugar que concentra a maior infraestrutura do Brasil. Grande metrópole nacional continua o conceito para nós. Vamos lá. As regiões metropolitanas constituem-se em grandes aglomerações urbanas que ultrapassam os limites de seus municípios, que surgem com conjunção física entre os municípios próximos. Esse fenômeno é conhecido como conurbação. Importante nós entendermos esse conceito porque nós estamos falando de município dentro de município, tá? Então, acaba acontecendo realidade no Brasil que você está numa cidade A e vai para uma cidade B, você não percebe, porque é tudo muito próximo, é tudo interligado. Por isso é o nome conurbação. Um município dentro de outro município, proximidade que você quase não é perceptível. E, por exemplo, em São Paulo isso é muito evidente. Você tem a capital e você tem cidades metropolitanas no entorno da cidade de São Paulo. Então, você tem acesso por meio de trem, você tem acesso por meio de estradas, você tem acesso por meio de hidrovias. Então, acaba que você tem outras formas de acessar a cidade. Vamos ver um outro conceito importante para nós? Metrópole nacional. O Rio de Janeiro, com mais de 11 milhões de habitantes, Brasília, com mais de 3 milhões, possuem áreas de influência que ultrapassam os limites do seu estado. Então, exemplos aí de metrópole nacional é aquelas que também têm cidades que ultrapassam os limites do estado. Metrópole. Bora ver o conceito agora? Belém, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre. São todos esses grandes centros urbanos, com população que passa de 1,5 milhão de habitantes. Então, temos a cidade de Manaus, aí nossa capital, é chamada de metrópole, porque nós temos esse número elevado de população na nossa capital, tá bom? Vamos ver um outro exemplo de capital regional. Exerce influências numa região, assim como as pequenas e médias cidades do país. No Brasil, cerca de 70 centros urbanos fazem parte dessa categoria, com população que varia de 250 a 995 milhões de habitantes. Temos exemplo da cidade de Florianópolis, lá em Santa Catarina, como exemplos de cidade, capital regional e sua influência dentro da região, tá? Centros subregionais exercem menor influência que as capitais regionais. Nessa categoria temos 169 centros que estão incluídos ou mesmo sofrem grande influência de 3 metrópoles nacionais. Trouxe o exemplo da cidade de Parintins. Por quê? Para nós. Porque quando a gente fala de Parintins, por exemplo, a pessoa lembra logo da capital da cultura, né? Lá o boi garantido, o boi caprichoso. Mas Parintins ela exerce uma influência muito interessante em relação à capital. Apesar de estar bem distante da nossa capital, mas Parintins é a cidade com maior número de habitantes, segunda maior cidade, né? Com número de habitantes e infraestrutura. Então, apesar de ter menos acesso em relação à capital, mas Parintins acaba sendo um suporte para os municípios do entorno da cidade, da ilha de Parintins. Isso garante à cidade de Parintins essa classificação como um centro subregional. Tu tem a capital Manaus e tu tem Parintins como exemplo, né, de centro subregional, tá bom? Continuando para nós o conceito de centros de zona, tá? Reúne em média 556 cidades que apresentam sua influência local, com população que varia de 45 a 23 mil habitantes. Então, a cidade de Taquatiara, por exemplo, ela exerce esse conceito de centro de zona.
quer dizer, as cidades próximas ou até o próprio município, tá bom? Centros locais. Centros locais influem mais ou menos 4.473 pequenas cidades que apresentam menos de 10 mil habitantes, ou até 8 mil, e exercem influência somente no local. Trouxe o exemplo de Itapiranga, aqui no Amazonas, é um exemplo de centro local, tá? A sua população, ela influencia diretamente apenas a cidade de Itapiranga, não tem influência com outros municípios. Outro conceito muito importante que eu trago para você hoje é o conceito de megalópolis. Tá? O que são megalópolis? São as maiores aglomerações urbanas nos dias atuais. São formadas pela crescente expansão de uma ou duas metrópoles, constituído com uma ampla área urbanizada. Possui forte integração econômica, intensos fluxos de pessoas e mercadorias e depende dos meios de transporte mais rápidos, como trens, expressos, autopistas, pontes aéreas. Tá? Quanto mais acesso, quanto mais comunicação, quanto mais transporte, essa cidade vai ser considerada uma megalópole. E as megacidades? Olha o exemplo para nós. Elas são aglomerações de grandes dimensões, concentram dinamismo econômico, tecnológico, social, cultural dos países onde estão conectados entre si numa escala global. São centros nervosos do espaço mundial. Tá? Assim, classificou o pesquisador catalão Manuel Cartelis. O exemplo de uma megacidade é a cidade de Mumbai. Olha aí, o seu desenvolvimento econômico, um grande centro econômico mundial. Um exemplo de cidade global para nós agora. São sede dos grupos de transnacionais, são polos de distribuidores de serviço, comércio financeiro internacional. São centros divisores de tecnologia de vanguarda, diferentes áreas, e concentram serviços especializados para setores comercial e industrial. Trouxe o exemplo para você da cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, como uma cidade global. E a cartelinha que eu trago para vocês é a hierarquia urbana. Importante classificar assim. Antes, ela era classificada dessa forma piramidal, tá? E aí, nós tínhamos as cidades globais, megacidades, megalópole e metrópole. A classificação que nós temos hoje é essa, tá? Que é uma forma de integração. Metrópole, capital regional, centros de zona, centro local, tá? Então, nós temos essa forma de classificar hoje as cidades, tá bom? Então, não é mais uma forma piramidal, tá? Como era estruturada antes. Hoje ela é uma forma mais cíclica. As cidades acabam sendo mais integradas entre si. Tá bom, pessoal? Então chegamos aí ao fim da aula e vamos começar agora a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, eu quero que vocês comentem no chat, por favor, explicando para mim o que é uma rede urbana, tá? Explica aí no chat o que é uma rede urbana. Na segunda questão, eu quero que você coloque as cidades de acordo com o seu grau de importância. 1, cidade metropolitana, 2, cidade regional, 3, cidade global. Então tá aí, e as alternativas sequentes. Letra A, Manaus, letra B, Nova York, letra C, Manacapuru. Tá bom? Não esquece de colocar o nome da sua escola que você está falando. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, estamos de volta aí para o nosso momento de interatividade. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pelo aplicativo do Aula em Casa, no YouTube, nas redes sociais aqui do nosso Centro de Mídia do Estado do Amazonas. Então, estamos aí com a galera respondendo. O Igor da Silva, da Escola Estadual Paula Francinetti, respondeu letra C na primeira. Respondeu letra C? Como assim, Igor? Tá? Vamos ver aqui quem mais. A Tiffany Emanuele disse que respondeu assim. Na primeira questão é onde fica as cidades, né? A Tiffany colocou que a maior explicação para ela é onde fica as cidades. O Guilherme, da Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, já passou para a segunda questão, né? Colocou a letra C. Que mais? O Davi, de Manaus, o Davi colocou assim, Manaus, Manacapuru, Nova York, né? Na sequência. 1, 2, 3, tá? O Salomão colocou na primeira questão 1, cidade, na questão 2, ele colocou 1, 2 e 3, tá? O John Gabriel colocou assim, na primeira questão, é a ligação entre as cidades e a interatividade entre as pessoas. É a forma que o John colocou a resposta dele. O Marcos colocou assim, uma rede urbana pode ser definida com integração entre as cidades. Muito bem, Marcos, gostei da resposta. O Guilherme Silva, da Escola Cândido Rondon, também já respondeu a segunda questão, né? Relacionou aí a segunda questão. Deixa eu ver aqui, eu achei a Isabelle, da Escola Estadual Eliana Braga, de Manaus, colocou na segunda questão, né? 2, 3, 1. A Lívia colocou assim, na primeira questão, que interliga uma cidade a outra, tá bom? A Bruna Rafaela colocou assim, na primeira questão, é a integração entre as cidades, influência econômica, política e cultural, tá? Que mais? A Clara colocou na questão 2, primeira letra A, segunda letra C, terceira letra B, tá? Deixa eu ver aqui. O Igor também colocou na segunda questão Manaus, Manacapuru e Nova York, na sequência, né? Ok, então essas foram as nossas participações de hoje. Você pode participar conosco aí pelo aplicativo do Aula em Casa. Lembrando que você não está sozinho, tá? Quero deixar claro que você está sendo acompanhado por professores do Centro de Mídia do Estado do Amazonas, por professores da Secretaria Municipal de Educação, pela equipe pedagógica do Centro de Mídias, tá? Então, tudo que você fala aqui no chat fica registrado e isso é importante para a participação de vocês. Então, tem que participar de maneira efetiva, tá? Trazendo, de fato, questões da nossa aula, tá? Se você falar bobagem no chat, por exemplo, você pode ser chamado a atenção por isso, tá? O chat não é para falar bobagem, é para falar material efetivo. Por isso que é importante que vocês respondam de forma efetiva o nosso chat. Porque você não está sozinho aqui, tá? Estamos acompanhando, estamos monitorando. E se você falar bobagem, se você não participar da aula, né, puxar para outro assunto, você pode ser chamado a atenção por isso, tá bom? E nós não queremos isso, queremos que vocês participem conosco. Bora lá, a primeira questão? Então, explique para nós o que é uma hierarquia urbana. Vamos à resposta? A resposta esperada deve ter os seguintes argumentos. A rede urbana é a malha de cidades de um país. A rede urbana de um país possui cidades com posicionamentos diferentes, escalas e uma hierarquia. Dessas cidades pode ir de uma cidade global a metrópole nacional, metrópole estadual, metrópole regional, ou até cidades de média e pequenas cidades. Então essa é a resposta esperada. Espera-se que vocês, alunos, estejam preparados para responder o seguinte. É a integração entre as cidades, que se estabelece a partir do fluxo de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Na segunda questão, temos aí, coloca as cidades de acordo com o seu grau de importância. Cidade metropolitana, cidade regional e cidade global. Então temos aí
as imagens das cidades. Letra A. Manaus é o quê? Uma cidade metropolitana? É uma cidade regional ou cidade global? Letra B. Nova York. Cidade metropolitana, regional ou cidade global? E letra C. Cidade de Manacapuru, aqui em Manaus, aqui no Amazonas. Cidade metropolitana, regional ou global? A resposta na sequência correta é a seguinte: número 1, letra A, número 2, letra C e número 3, letra B. O comentário é o seguinte, a sequência correta é Manaus, Manacapuru e Nova York. O objetivo é que vocês pudessem perceber a partir das imagens, né, dos conceitos representados na sala de aula aqui com a gente, como as imagens estão interligadas. Então eu posso trazer para vocês que Manaus é uma cidade metropolitana, Manacapuru, uma cidade regional, e Nova York, uma cidade global. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de geografia do 7º ano. A gente se encontra numa outra oportunidade. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.